fala alguma coisa, vai começar, daí a gente desliga. Boa noite, eu estou no hospital, acabei de voltar da anestesia, vou ficar com vocês sem vídeo. Boa noite. Boa noite, Bianca. Bom saber que você está bem, que deu tudo certo. Pronto, obrigada. Então, boa noite a todos, a todas. É uma alegria para o CEBI Mato Grosso do Sul receber a cada uma de vocês nessa noite. Para quem está conosco pela primeira vez, nós, desde a pandemia, começamos a nos encontrar assim, nesse novo formato, né? Uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe é poder estar juntos, mesmo distantes, né? Então, é uma alegria muito grande receber a cada uma aqui. Hoje, nós vamos falar sobre os povos originários. Então, nossa dinâmica hoje, ela é um pouquinho diferente para quem já conhece a nossa dinâmica. Normalmente, a gente faz os grupos pequenos, tem uma fala antes, mas hoje nós vamos ficar no grande grupo. Será um grande bate-papo, né? Quem vai nos ajudar hoje é o Matias, que é missionário do CIMI, e o Edmilson, que todos já conhecem, que dispensa apresentações. Mas daqui a pouco eles vão se apresentar e dizer mais detalhes dessa luta, dessa caminhada que eles têm. E para nos acolhermos hoje, nós trouxemos uma experiência vivida, Amélia e eu, em julho do ano passado, quando fizemos aldeias ali da região de Dourados. Então, a gente foi recebido por um grupo de crianças e nós gostaríamos de partilhar essa experiência e que cada um se sentisse recebido por essas crianças. Então, eu gostaria que a Amélia nos falasse um pouco. Esse grupo de crianças emocionou muito a gente. O que eles cantam é assim: venham conhecer, venham conhecer, venham conhecer o nosso Tecorá Guapuí Mirim. Venham conhecer, venham conhecer, venham conhecer nosso Tecorá Guapuí Mirim. Então, é um convite, é com muita animação, e eles vão empurrando a gente para cantar, toda a alegria de acolher a gente lá. A Lúcia participou também, a Sônia da Sede, várias pessoas, né? Foi muito emocionante, foi muito gostoso, a gente sentiu o calor dessas crianças, né? Mesmo nos assassinatos, mesmo na fome, mesmo todas as necessidades possíveis, eles cantam quando a gente chega com essa alegria imensa. E a gente se sente acolhida mesmo e se faz um deles também. Isso, e é nesse momento, né, nessa alegria das crianças, dos povos indígenas, que nós acolhemos também a cada um de vocês. Mesmo diante da dor, mesmo diante do sentimento de morte, nós somos resistência e estamos aí juntas. E agora eu passo a palavra para o Edmilson. A minha função é só colocar um pouco
o objetivo dessa conversa, ao mesmo tempo que a gente acolhe quem foi chegando aí também. Simone, de Brasília, Lilian, de Dourados, né? Serlete, lá de Mundo Novo, que está entrando agora, que a gente se sinta em casa. O que nós conversamos na coordenação do CEBI? As pessoas que estão aqui são sensíveis, conhecedoras, já se doam com maior ou menor intensidade de tempo, mas com toda a intensidade de vida, à causa indígena, à luta dos povos indígenas, seja em Mato Grosso do Sul, seja no Brasil de maneira geral. Só que a gente padece de pouca informação. O Paulo hoje ainda perguntava, né? Olha, eu estou aqui no Conselhas, a gente tem a pauta da política indígena, da alimentação dos povos indígenas, mas a gente não tem elementos. Nós marcamos esse bate-papo, Maria Eloni, com a seguinte intenção: nos nivelarmos nas informações. É esse o objetivo. Por isso, então, inclusive, que a gente não vai fazer nosso costume de dividir em grupos, estudar texto bíblico, né? A gente quer conhecer a realidade. Aí nós pedimos então ao Matias que falasse sobre 3 pontos para nós. Primeiro, a situação dos povos indígenas em Mato Grosso do Sul, especialmente. Claro que não precisa ser nessa ordem, Matias, mas né, assim, como você achar melhor. Quais são os povos indígenas, né? Quem são, como é que estão vivendo. Depois, que você também nos ajudasse a entender as diferentes realidades das comunidades indígenas. A Dani Coleman acabava de falar para a gente aqui no bate-papo, né? Que fez o trabalho dela sobre comunidades urbanas do povo terena. Olha, a vida numa comunidade urbana é uma coisa, mas a vida numa aldeia urbana reconhecida é também diferente de uma ocupação legítima ainda não reconhecida, ou um acampamento urbano, né? Uma aldeia é a mesma coisa de uma reserva. O que é um tecorrá, né? As diferentes formas de organização, sobrevivência e subvivência dos povos indígenas. E o terceiro ponto, se você puder nos colocar um pouco a par da realidade nacional nessa possível pequena mudança de conjuntura, uma vez que nós conseguimos derrubar o inominável e parte desse projeto, né? Mas só parte. É essa a nossa intenção. Então, a gente já passa a palavra para você, Matias, enquanto a gente acolhe também Sirlete, que acho que não escutou quando a gente te acolheu, né? E ao Flávio Machado, também companheiro, colega do CIMI, que está chegando agora. Bem-vindas, bem-vindos, mais uma vez. Obrigado, Francisca, por nos colocar com essa energia da criançada aí. Matias. Buenas, então, uma grande saudação a todas e todos, espero que me escutem bem, que consigam ouvir aqui. Qualquer coisa é só gritar, que a gente tenta corrigir as questões que necessitarem. Primeiro, na verdade, estender o abraço, né, ao CEBI, que são grandes mestres aí para nós, enfim, coração muito quente, e que, para do estudo bíblico, são aqueles que para a gente são referências de prática evangélica, né? Se doando aí aos pequenos, hermanado com os pequenos, pelos territórios desse mundo afora, fazendo luta pelos direitos, anúncio do reino, né? Então, para nós é sempre uma honra poder estar aqui com o CEBI. Segundo, enfim, só me apresentar, eu sou Matias, me chamo Matias, hoje componho a Flávio também se achegando, né, que vão poder contribuir aí com a questão do debate. Dizer que o que a gente traz hoje aqui, diferente de muitos que estão aqui, que são mestres, né, professores, é mais um testemunho, né, uma questão a partir da realidade, enfim, do contato que a gente tem, da missão que a gente tem, enfim, de estar lado a lado com esses povos, né, refletindo um pouco sobre as suas realidades.
Dizer que a gente traz aqui um recorte político, né? Então, por isso que a gente vai adentrar um pouco mais a realidade de alguns desses povos, né? E não todos como gostaríamos, enfim, né? Mas pelo menos assim fazer uma análise a partir do que a gente tem como mais urgente, né? Mais premente, porque eu acho que a questão aqui é que a gente consiga também pactuar caminhos, né? Para a superação aí das realidades. Muito me arrepiei já com o canto das crianças de Guapoí-Mirim, né? A gente sente já mesmo assim, através daqui, entendendo esse contexto, a gente vai chegar nele, infelizmente, né? Aqui na exposição, e talvez aquelas palavras cantadas ressoem ainda mais fortes aí no coração de cada uma e cada um. E dizer que muito me anima ver que tem literalmente tantos mestres aqui da questão indígena, porque o que preparei é muito simples, né? Pensei em dialogar com aqueles que talvez estejam na sua primeira visita ao Mato Grosso do Sul, enfim, né? Chegando com a sua mochila, aqui estando, né? Então, é para esses que falo com mais força, digamos assim, tento trazer, provocar algumas questões, mas com tantos mestres na sala, obviamente, depois acredito que tem uma parte de debate, né, Edmilson? Um momento de contribuições, enfim. Tenho certeza que eles vão contribuir. E conhecendo você, Matias, né, da convivência, a gente também já deixa o grupo em aberto. Nem precisa esperar terminar a sua exposição. Se alguém quiser fazer pergunta ou no chat, ou mesmo interromper, não entendi, que a gente se sinta à vontade, muito à vontade. Pode ser assim, Matias? Bem melhor. Para mim, tranquilo. excelente. Então, só chamar e a gente faz um bate-papo. Obrigado. Aproveito e já acolho também a Lara, que chegou depois, né? E só mais um momentinho, Lara, que está aí com a gente. Acolho também a Karina, que é de São Paulo, e a Fatinha, que é de Vitória do Espírito Santo, e é membro da direção nacional do CEBI. Fatinha, muito obrigado pela presença. Eu interrompi o Matias, que estava começando a falar, para acolher quem chegou depois, e desculpa aí, Matias. Nada, por favor, assim é mais gostoso, né? Eu tenho até dificuldade de monólogos, mas assim, se a gente abre essas conversações e cria um clima até mais de reunião, de círculo, de sentaditos aí na beira da fogueira, tudo flui melhor. Mas vamos lá, eu vou tentar usar aqui um instrumento, eu até poderia dizer que foi o meu filho de 5 anos que fez, para jogar para ele a responsabilidade, mas não foi eu mesmo. Mas sou ruim de ferramenta, então assim, um PowerPoint só para roteiro, né? Não deem bola para toscura, mas assim, é para a gente se guiar um pouquinho nas provocações aqui que vou tentar fazer. Vou abri-lo já de pronto. Sanai, a gente não saudou você também, né? Que bom que você está com a gente enquanto o Matias abre aí. Patinha, a gente celebrou com uma dança de crianças no começo que foi passado, uma vibração que está chegando aí para você também, tá? Conseguem ver? Ótimo. Maravilha, então vamos lá. Edmilson justamente nos provocou sobre os pontos que ele já trouxe, né? A gente tentar desenhar o panorama aqui dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, enfim, tentando fazer uma diferenciação, né, sobre os seus territórios e as suas realidades territoriais e de vida, e também trazer um pouco dos desafios políticos, né, que vem com uma certa esperança, mas eu acho que dá para dizer que vem com a esperança de um faminto, né? Um momento muito tenebroso, muito duro da nossa história, mas esperamos, né, ou sentimos a espera dos povos indígenas como aqueles que têm fome, à espera de uma cesta básica, né? Uma realidade muito comum, inclusive aqui no estado. Ou seja, né, é uma espera e uma esperança dolorida, dolorosa, na qual
até que se faça concreto, até que as esperanças que estão no horizonte se tornem concreto, é uma questão que urge, né? Que ainda dói nos poros e que se faz cada vez mais urgente e emergente. Para começar, enfim, podia ter trazido aqui vários cancioneiros populares brasileiros ou até uma questão indígena, mas trouxe um recorte de uma música de uma banda estrangeira, para a gente pegar só a primeira frase dela, né? Que eu acho que às vezes sintetiza muito do que se sente, que é: algumas visões de mundo são espaçosas, enquanto algumas apenas ocupam espaço, né? E baseado nisso, não teria como não trazer, infelizmente, a situação dos povos Yanomami, né? Eu até não consegui trazer as fotos aqui, enfim, essa foi a máxima que eu consegui expor, né? Porque é uma questão que nos arranha, né? Arranha o coração de todos, enfim. Mas eu acho que a questão Yanomami, ela acaba, nesse momento, jogando para o mundo, enfim, demonstrando, desvelando, né? As cortinas, enfim, da situação indígena por um prisma muito perverso. E aí eu já até aproveito para tentar imaginar ou colocar a provocação para a gente imaginar o que seria da questão Yanomami por mais 4 anos se o projeto, né, de morte que estava colocado continuasse rodando, né? Continuasse operacionalizando, assim como a gente sabe que essa questão do povo Yanomami ainda está longe de cessar, né? Agora a gente sente nas diretrizes desse novo projeto que tá no governo, ações inclusive importantes do ponto de vista de... Mas a gente sabe que estruturalmente vai necessitar não só o enfrentamento ao capital que lá se manifesta na forma, enfim, dos garimpeiros, como no resto do Brasil também o enfrentamento a um capital que está entranhado, né? Dentro da política brasileira, dentro das esferas brasileiras, inclusive em muitos momentos dos governos populares, FASECO, né? FASECO, ou seja, o próprio agro, né? Minero negócio, enfim, ela é uma constante de diálogo e está no panorama, enfim, político, tanto da direita, da extrema-direita, inclusive, quanto do processo da esquerda, né? Sobre a questão Yanomami, não se precisa dizer, né? Eu acho que todos aqui acompanharam em maior ou menor grau, mas com muito terror, enfim, toda a situação. E é bizarro, né? Como o capital consegue gerar resíduos, né? De pessoas extremamente empobrecidas, endurecidas, que acabam marchando, né? Rumo a uma terra indígena, enfim, processos que vêm e que nos fazem remeter a vários quadros, né, dessa história brasileira, como Serra Pelada e várias outras situações, e aí desaguam, né, ou pior, né, nem desaguam, mas represam rios, destroem o meio ambiente, avançam sobre a natureza e encontram ali os filhos da Mãe Terra, enfim, os Yanomami, levando toda essa situação. Matias, e também colocar que... Opa! Aí eu aproveito já para dizer, você falou da corresponsabilidade do CEBI. O CEBI tem um grupo de estudo de Bíblia online, que está conversando sobre profecia na Bíblia. E as contribuições das pessoas que participam do grupo, a taxa de inscrição, né, para não mascarar, falar de investimento, a taxa de inscrição já foi repassada para os Yanomami aqui, de pequenas coisas, assim, R$3.100 a gente já juntou de doações de taxa de inscrição de quem quer estudar a Bíblia e se comprometer. Outra parte repassada para o trabalho das irmãs Lauritas aqui com a comunidade terena, né? Só para misturando as coisas. Maravilha, maravilha, excelente, né? E tratando, enfim, da questão Yanomami, para além do que todo mundo aqui sabe, eu acho que vale a pena a gente reforçar em voz alta de que ela desvela um processo de genocídio que não é pontual, né? Ela é completamente intencionalizada, completamente estrutural, e quem pôde acompanhar os debates, né, da própria questão de como isso foi tomando forma, né, de forma ativa pelo próprio governo, pelo próprio Estado,
que proibiu, inclusive, a chegada não só de medicamentos, mas de parlamentares ao local, enfim, isolando os povos Yanomami nessa situação tomada pelo garimpo, consegue, talvez, compreender isso de forma precisa. E não é à toa que a gente tenta aqui num pequeno quadro fazer uma demonstração com a situação do Mato Grosso do Sul, né? Que inclusive em momentos, e a gente traz o testemunho do CIMI, viveu também profundas, dadas as devidas proporções, enfim, mas profundas ondas de fome, né? De desnutrição, de hipervulnerabilidade de territórios, como o Pielito Cuen, enfim, e alguns outros, né? Mas que ciclicamente e de forma incessante entra de novo em períodos de extrema, né? Vulnerabilidade, necessidade, enfim. E também não é à toa que a gente tem um contraste, né? Da situação estrutural e a situação de resultado muito parecida. Também são desertos, são devastações, é o mono, né? A monocultura, o monomundo, a monoforma de se ver, a monoforma de lidar com todas essas questões contra as diversidades, contra as experiências que pedem passagem em nome da vida, que avança, né? E causa essa situação. Enquanto na situação Yanomami, muitas vezes, quem está lá enfrentando ou levando a desgraça para os povos indígenas é o para-choque, né? Do capital. Aqui, muitas vezes, é o próprio capital, né? É o próprio agronegócio, enfim, são os sindicatos rurais organizados, né? É o sistema político do agro, enfim, que não é pop, né? Que mata, enfim, que acaba trazendo esse infortúnio e deixando centenas de indígenas também vivendo à beira de rodovia, em situações bastante tensas, né? As quais a gente pretende minimamente explorar. Então, os povos indígenas no globo, aproveitando a coparticipação aí de Flávio e irmã Joana, que montaram algumas enquetes, né, que a gente aqui aproveitou. A gente só vem trazer uma reflexão rápida, né, sobre essa questão indígena que ela pertence e está, né, exposta com muita similaridade, inclusive nas questões do mundo. E aproveitando a contribuição dos companheiros aqui, algumas... Eu acho que não... Deixa eu só ver se eu consigo tirar um detalhezinho aqui de cima para poder enxergar. Mas, enfim, né? Aqui tem uma rápida projeção, né, dos povos indígenas, né, originários, digamos assim, pelo mundo, né? O dado de que são, hoje, 370 milhões de pessoas, que correspondem a 5% da população mundial, 5 mil povos distintos, né, para ver a riqueza que isso significa, enfim, demonstra da diversidade que se tem ao longo do mundo, presentes em 90 países, falando 7 mil línguas diferentes. E aí um detalhe surpreendente, né? De que muitos desses povos, enfim, passam por perigo de extinção. Uma palavra até esquisita de se usar para gêneros humanos, né? Embora a humanidade já tenha produzido questões dessa natureza ao longo de vários períodos históricos, enfim, mas sempre muito doloroso. Um dado importante também, que eles protegem 80% da biodiversidade do planeta, né, do planeta Terra. Então, quando a gente fala em protetores da natureza, não é à toa, e representam aí dados também alarmantes, né, 15% dos mais pobres e 1/3 das mulheres indígenas, né, originárias, foram ou serão violadas ao longo de suas vidas, dados que vêm do PNUD, enfim, e Unesco, de 2019, né? Não sei se tem atualizações mais para frente, mas acredito que fique em torno disso. E aqui nós poderíamos pegar vários exemplos, né, de povos, inclusive na Índia, que passam por situações muito parecidas com as questões de exploração que passam aqui no Mato Grosso do Sul, e também inúmeros exemplos de resistência, como o povo zapatista, né, no México, enfim, povos que a gente pôde acompanhar no período Trump também nos Estados Unidos fazendo seus processos de resistência e que têm se encontrado, né, em fóruns internacionais para dialogar, enfim, para trocar experiências na sua sobrevivência e, enfim, engajamento
de responsabilidade aí com o mundo e seus projetos. Deixa eu ver aqui que travou. Aqui. Então, rápidas considerações sobre os povos indígenas no Brasil, né? Aqui, acho que não preciso me referir porque é no e não do, né? Trabalhamos com povos que são nações, que não necessariamente se reconhecem dentro das fronteiras que a gente estabelece, mas que por uma questão histórica aí se encontram nos limites dos nossos países, né? Então, também um rápido esboço da questão aqui nacional, né? 1 milhão, enfim, de pessoas autodeclaradas indígenas, né? Existe um dado importante de que em 2010 eram 898 mil, e por que isso, né? Porque no tempo da ditadura militar se falou de que em meados dessa data não haveriam mais povos indígenas, haveriam só uma sociedade nacional sem distinção, né? E o que a gente viu, enfim, foi o contrário, né? Cada vez mais povos se afirmando na sua resistência, no seu processo, se autodeclarando e, inclusive, entre aspas, ressurgindo, né? O CIMI foi acusado por muito tempo, inclusive, de inventar povos indígenas quando abraçava a luta daqueles que nunca saíram dali, que nunca deixaram de estar ali, mas que, com o passar do tempo, pelo seu protagonismo e luta, passaram a tirar a cortina, né? Os povos indígenas em situação de cidade passam por uma questão bem parecida. A gente vai tentar abordar aqui com o apoio e com o auxílio da nossa querida doutora mais nova, doutora Guarani, que teve uma experiência bacana, as irmãs aí também, lauritas, que aqui estão, né? Enfim, temos uma diversidade muito linda, muito bonita também no Brasil, representando os povos indígenas, né? 305 povos distintos, que falam mais de 274 línguas reconhecidas, né? Toda a beleza, enfim, a amplitude cultural disso, e 116 povos indígenas livres, né? Segundo os dados do CIMI. O Estado tende a dizer eles, enfim, povos isolados, né? A gente não considera dentro do CIMI que eles estão isolados de nada, a gente considera que eles estão livres ainda do mundo envolvente, inclusive das amarras do capital, e vivendo, mesmo que ameaçados, né, pelas expansões, ainda com possibilidades de estar dentro da sua cultura, da sua forma de viver. E uma questão importante é que as etnias mais populosas, né, aqui quando faz um recorte, você tem os Guarani Kaiowá. Esse número aumentou um pouco, deve estar entre 50 e 60 mil, digamos assim, o segundo povo mais populoso. E também tem aqui o recorte do povo Terena, né? 28,8 mil, acredito que uns 30 mil hoje dá para cravar, enfim, ou aproximadamente isso. Para demonstrar que, né, o Mato Grosso do Sul tem uma das realidades indígenas mais populosas, né, do Brasil, e é bizarro a gente ter que dizer que aqui a gente tem a pior situação territorial entre os povos indígenas também, né? Uma questão de passagem rápida, enfim, acho que para muitos isso aqui já é de praxe, né? Mas ajuda a elucidar uma discussão que é feita pelo ruralismo, enfim, pelos inimigos da causa indígena, que é importante, né? A gente tem, na região amazônica, 98,6% das terras indígenas, né? Enfim, consolidadas, reconhecidas, e 55% da população indígena vivendo lá, enquanto na região fora da Amazônia, em especial Centro-Oeste e Sul, né? Que é aqui a nossa realidade, a gente tem 1,4% das terras, né? Indígenas, enfim, consolidadas, e praticamente a mesma população, né? 45% da população vivendo aqui. Então, quando se diz que é muita terra para pouco índio, né? É uma frase, uma, digamos assim, máxima, né? Que os ruralistas adoram dizer, enfim, os parlamentares anti-indígenas também adoram dizer, é necessário, sem prejuízo às terras amazônicas, que justo que existam, de que essa realidade maquia, né? A ultra vulnerabilidade dos povos aqui do Centro-Oeste, que vivem praticamente uma situação sem terra, né? Não é à toa que hoje a arquitetura moderna do capital pareia, né, às beiras das rodovias, a Nova Oca, né, que são lonas pretas, junto com os camponeses e os empobrecidos, cada vez mais crescendo, enfim, e se estabelecendo aí
às margens das rotas. Matias, Rapidamente... Opa, vai lá, vai lá. volta naquele mapa, por gentileza. Há que se comentar, né, para nós, às vezes, menos familiarizados, a segunda maior população indígena do Brasil é de Mato Grosso do Sul, você acabou de colocar, e se a gente observa aí no mapa o MS Mato Grosso do Sul, o que é de área indígena é quase invisível, né? Quer dizer, eles estão confinados, acho que isso... Exatamente, né? E também o que a gente vê ali maiorzinho à esquerda ali digamos assim, a oeste, né, do Mato Grosso do Sul, é a área Caduel, a gente vai falar dela logo mais. E, enfim, no Cone Sul, onde mora o povo Guarani Kaiowá, o segundo maior povo, a situação de terra é realmente irrisória, né? Muito complexa. Já que eu te interrompi, também aproveito para acolher Aguinaldo, Esli, que chegam mais tarde do trabalho, né? Que estão aqui com a gente já, e vai eu entrando. Maravilha. Apenas para esboçar, enfim, também um quadro sobre a situação das demarcações, né? A nível nacional, enfim. E dizer que os números acabam também falando por si, né? Você tem um número de 1.298 terras indígenas no Brasil e tem um número de 829, que dá 63% delas que apresentam alguma pendência no processo de demarcação, 408, mais de 30% delas não chegaram a ser registradas, né, dentro daquele processo das demarcações. Você tem só 14 homologadas, 63 declaradas, 48 identificadas e 162, 12%, aguardam, né, ainda pelo processo de identificação pela FUNAI, sendo que 64% do total não tiveram ainda nenhuma providência dada pelo Estado. Acho que aqui todos conhecem bem como funciona o processo de demarcação, né? Que é um outro mito grande aí que o ruralismo traz, de que é um processo arbitrário, enfim, é um processo político, né? Dado e afeito, se falava antes na antessala de Gilberto Carvalho, nos tempos antigos do PT, enfim, de que era um processo na que a autarquia, a própria FUNAI, fazia da maneira que queria, mas a gente sabe que bem pelo contrário, né? É um processo extremamente demorado, extremamente rigoroso, extremamente lento e que ainda conta com a negligência total do Estado, né? Aonde, depois de constituído o grupo de trabalho, ido a campo, enfim, ele precisa passar por pelo menos 4 ou 5 processos, né? Que é da identificação à publicação nos diários, onde também entra as contestações dos ruralistas, enfim, dos fazendeiros, dos proprietários, né? Que estão colocados e pode haver uma série de judicializações. E aí, mesmo depois desses processos vencidos, tu ainda teria o processo de declaração, o reconhecimento do Ministério da Justiça, né? Até um determinado tempo atrás. Depois, o processo da Casa Civil, enfim, trazendo a homologação, enfim, o registro, a questão da plenitude da área, né? Então, um processo que, no Mato Grosso do Sul, a gente tem assistido e visto que, embora a partir da Constituição deveria demorar 5 anos para sanar esse problema, os indígenas aqui esperam 20, 30, 40, 50 anos, uma vida, né, nas condições mais degradáveis possíveis, alguns deles, sem que consigam efetivamente ver um processo desses de demarcação ser efetivado, né? E aí, enfim, tentando vindo do macro para o micro, a gente chega na realidade do Mato Grosso do Sul. Essa é uma foto muitos de vocês conhecem, né? Eliseu Kaiowá, enfim, num ato de incidência, de denúncia, cravando as cruzes, né? Que simbolizam, enfim, aí o genocídio pelo qual passa o povo Guarani Kaiowá. E não tem como falar do Mato Grosso do Sul sem dizer que, infelizmente, ele ainda é o estado que, né, tem, assim, digamos, o título, né, o mau título de maior violador dos povos indígenas. O CIMI lança, todo ano, enfim, um relatório de violência
da situação indígena no país, e é recorrente, enfim, se a gente pega o recorte dos últimos 10 anos, o Mato Grosso do Sul, né, ele ainda tem índices alarmantes, inclusive de assassinato contra os povos indígenas, né, chegando em muitos anos a metade do coeficiente, enfim, de assassinatos aí nacional. Peguei um mapinha, né, aqui sobre a situação indígena provocado pelo Edmilson ali, que disse que era importante tentar localizar um pouco, né, onde estavam os povos, né, enfim, e um mapa que é interessante, né, porque é o mapa que se tem, digamos assim, como oficial, né, mas ele ainda nos traz, para quem olha para ele, uma série de perguntas, né. Aqui você tem a região onde ficam os Guarani Kaiowá, um dos povos aqui no qual a gente vai se debruçar, né? Na parte do Cone Sul, na parte mais sul do estado. Nós temos o povo Terena, né? Que também é um povo bastante numeroso, enfim, que é considerado ali um dos povos do Pantanal, né? Nessa região mais pantaneira e pré-pantaneira ali em amarelo. Nós temos o povo Ofaié, né? A leste, ali na divisa, enfim, com São Paulo, em marrom, acho que dá para dizer assim, se meus olhos não me traem, né? Você tem também os Cadiuel, ali no extremo oeste, né? Digamos assim, do estado, e você tem ali os Guató, né? Representando uma faixa ali mais norte, né? Ou noroeste, ali em Corumbá. E aí, assim, escrevi aqui do lado, enfim, né? Talvez todos aqui já saibam, enfim, mas entre interrogação algumas questões, né? E o povo Quiniquinal, por exemplo, onde que ele entra, né? Dentro dessa questão do mapa. Ou o povo Laiana, né? Também. O povo Exoloadi, por exemplo, né? Os Camba, que também vivem na região de Corumbá, enfim, até com uma presença bastante considerável. E outros povos, né? Aticum, Bororo, que não necessariamente são povos, enfim, que têm aqui suas terras originárias, mas que cada vez mais, quando a gente ingressa, em especial dentro do povo Terena, a gente encontra famílias, né? Desses povos vivendo nesses territórios, né? Depois a gente vai tentar abordar um pouquinho disso também. Então, vou passar de maneira mais rápida, enfim. O povo Cadiuel, né? Inclusive a área que é utilizada por muitos no estado para fazer a versão local daquela réplica lá dos suralistas de que é muita terra para pouco índio, né? Porque o povo Cadiuel, enfim, pela participação no processo da Guerra do Paraguai, aqui tem uma figura do lado ali do mapa que remonta a esse período, né? O Cadiuel como cavaleiros, enfim, possui a sua terra, enfim, regularizada, garantida, digamos assim, com o processo de 500 mil hectares, enfim, mas muito desse território, né, ainda ocupado, ainda invadido por poceiros, por grileiros, e sofrendo bastante ultimamente com a questão das queimadas, né, nas queimadas do Pantanal, que também, enfim, foram uma marca registrada aí no estado desse período, em especial do governo Bolsonaro, né, não só. E o povo Cadiuel é conhecido por ser exímios cavaleiros, enfim, e também pela sua questão do artesanato, né? O povo Cadiuel também tem seus processos de retomada. Existem alguns pontos em vermelho ali dentro da terra que são as aldeias, né? Mas cada vez mais por conta das invasões ao seu território e do fogo criminoso utilizado para, né, dentro de uma geopolítica e tomando conta cada vez mais do território Cadiuel, né, os invasores da região, eles têm feito uma série de retomadas no entorno da sua terra, buscando recuperar aí o seu terreno, né? Aí a gente tem também os Ofaié Chavante, né, que vivem na cidade, localizados na cidade de Três Lagoas, inclusive também com uma terra que busca regularização, e que tem enfrentado bastante a situação ali da indústria da celulose, né, que vem expandindo por conta do Estado, em uma terra indígena na qual a gente tem presença tanto dos Ofaié quanto dos Guaranis.
Talvez até Flávio depois possa complementar. Eu, particularmente, não conheço esse território, né? Mas eu acho que Flávio tem mais conhecimento do território em si. O povo Guató, né? Os canoeiros, que são dessa região de Corumbá, habitam hoje uma ilha, e conversando com antropólogos que se dedicam à região, a gente viu que, apesar de ter uma ilha destinada lá ao povo Guató, enfim, lindeira ali a presença, inclusive, da Marinha, o povo Guató tem uma reivindicação muito grande de vários outros territórios que não lhes foram garantidos. Inclusive, o seu território também não está regularizado, né? Existem questões ali que até caberiam uma investigação maior sobre a presença de exploração de pedras, né, jazidas preciosas na região, que inclusive envolveria gente graúda ali, enfim, e eles têm passado também por uma situação bastante tensa, né, de fome e de insuficiência, enfim, de conseguir se manter com os processos de caça, da pesca, enfim, dos recursos naturais que têm sido escassos na região. Então, o povo Guató ele vem reivindicando, enfim, denunciando a sua situação, em especial nos últimos anos, né? E aí a gente entraria, enfim, no povo que a gente gostaria de se dedicar um pouco mais, né? Que é o povo Guarani e Kaiowá, ou, enfim, Kaiowá e Guarani, puxando aqui uma leitura mais didática, enfim. E, inicialmente, colocar que, quando a gente fala do povo Guarani, não é à toa que, nas suas campanhas de luta, enfim, eles têm povo Guarani, grande povo, né? Porque se trata de uma nação extremamente vasta, extremamente ampla, enfim. Aqui um recorte do mapa, né? Do Guarani Retã, que traz uma questão bem interessante, que às vezes aqui, quando a gente está no Mato Grosso do Sul, a gente olha, né, para aquele pedaço sul do Cone Sul como um espaço de um reduto, como se fosse da presencialidade dos Guarani, né, dos Kaiowá e Guarani. Opa, diga lá. Eu fiquei curioso com esse Guarani Retã. A Rosa está aí, não sei se vocês podem falar, você ou ela, um pouquinho mais desse mapa, o que é? Ela para dividir caminhos, né? Vamos lá, vamos lá. Assim de supetão, Rosa? Você está ouvindo ainda? Senão... É você mesmo, a gente quer conhecer um pouco. Beleza. Então, passamos também para o Flávio aí, que está atento também, participando para poder contribuir. Oi, boa noite. Não, então, o mapa Guarani Retã, né? Retã é povo, mapa do povo Guarani. Ele é uma iniciativa que envolve pesquisadores nos 4 países e teve 2 publicações, uma em 2008 e a outra em 2016. E esse aqui que o Matias está mostrando é uma experiência muito interessante, coordenada ali pelo CTI de São Paulo, que é a plotagem desses dados que vêm desse trabalho conjunto envolvendo pesquisadores nos 4 países, que é a plotagem num mapa interativo, né? Então, se vocês digitar Guarani, mapa Guarani no Google, vocês vão encontrar esse link, e aí é possível ter acesso a todas as terras, a todas as aldeias, né? Todas as áreas indígenas dos Guarani nos 4 países. E aí, nesse caso aqui, os amarelinhos é onde eles estão hoje, né? As aldeias hoje. Esses números são cada uma dessas aldeias que nessa escala é a que compõe esse território aqui, né? E as azuis são sítios arqueológicos. Então, é aquela fala do Meliá se concretizando, né, de que os Guaranis sempre estiveram onde estiveram, né? Então, mostra que eles se deslocaram um pouco, né, para outras áreas. E aí, então, é um mapa interativo que dá para todo mundo acessar e ter essa ferramenta em mãos. Flávio, obrigado. Já colocamos o link aí para quem quiser, tá?
Maravilha, hein? Aqui o pessoal é forte. Mas vamos lá. Então, uma questão interessante, né, é que uma grande parte da população do próprio Mato Grosso do Sul enxerga o Cone Sul como se fosse ali um reduto, né, onde vivem os Guarani Kaiowá, sendo que, na verdade, eles são como uma espécie de um Nordeste, né, de um grande território que perpassa esses 4 países, como bem colocou ali o Flávio. Então, você vai ter o povo Guarani, e aí em diferentes povos, né, que compõem essa grande nação Guarani, não só no Mato Grosso do Sul, como em estados do Paraná, como em estados de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, como você vai ter ele em grande número no Paraguai, né? Rosa aí sim tem todo o predicado para trazer a análise dos Guarani lá. Na Bolívia, né? Como aqui está colocado também, enfim, passando pela Argentina e até mesmo no Uruguai, né? E aí algumas questões interessantes de que o povo Guarani ele se organiza também, né? Nessa estrutura politicamente, inclusive com o CCNAGUA, né? Que é o Conselho Continental da Nação Guarani, que tem discutido, inclusive, as relações com as fronteiras nacionais. A gente sabe, né, que isso aqui tudo, há um tempo atrás, era Mato Grosso, há não muito tempo atrás era Paraguai, e que a própria dinâmica da Guerra do Paraguai e da geopolítica não indígena, né, trouxe esses recortes de fronteiras que são um grande problema para os indígenas aqui. Inclusive, se usando, né, se utilizando de uma ótica patriótica xenófoba, né, para dizer que, na verdade, os Guaranis são paraguaios, eles não são indígenas, né, como se isso fosse uma questão de ofensa, assim como no lugar onde eu vim, enfim, do Rio Grande do Sul, isso acontece também com os argentinos, né, tentando se utilizar disso para dizer que o Estado não tem, enfim, brasileiro não tem responsabilidade sobre as situações que aqui estão, e para os guaranis não faz nenhum sentido, né, porque, inclusive, as famílias, as macrofamílias, vivem, enfim, e transitam livremente entre todos esses territórios que não têm a lógica de uma, enfim, superfície ou de uma divisória como a gente concebe, né? Ô, Matias, antes de você mudar, eu vou futricar de novo, agradecendo Por favor, mais por uma favor. vez a presença da Francisca, da Fatinha, que é da direção nacional do CEBI, chamando a atenção. Fatinha é do Espírito Santo. Aquele primeiro mapa que você mostrou, e disse, inclusive, artificial, não apresentava povos indígenas no Espírito Santo. Quando a gente vai para o verdadeiro mapa, é esse aí. Ó, esse aí, ó. Você não tem ainda apontando no Espírito Santo, talvez um pinguinho ali. Agora, quando você joga no mapa Guarani-Retã, aí, Fatinha, e na região de Aracruz, né, onde está, de novo, o massacre do eucalipto. A gente tem lá Areal, Olho d'Água, Pau-Brasil, né, Caíras Velhas, sempre com gente Guarani. Só para chamar a atenção e agradecer mais uma vez a tua presença. Não sei se ela quer trazer alguma questão, fique à vontade, né, na prosa. Então, aproveitando da boa noite, né? Saudar cada um. Obrigada, Edmilson, pela acolhida. E dizer isso mesmo, quando eu entrei, achei muito legal esse mapa, não conhecia, né, essa representação, já fui lá e identifiquei, mas, de fato, a gente tem aqui a presença de 2 povos, né, que são os Guaranis e Tupiniquim. Mas os Guaranis são os que, de fato, guardam mais a cultura, né, a língua. Então, a gente tem uma riqueza imensa aqui com esse povo, mas que é totalmente sofrido, aí, acuado por conta da celulose ali, do eucalipto, que tomou conta da região, né? Então, são aldeias imprensadas, extremamente empobrecidas também, porque até mesmo a questão de sobrevivência, né? Da natureza, dos recursos naturais, ficaram muito
prejudicados por conta do eucalipto. Obrigado, Fatinha. Maravilha. Muito obrigado. Tendo novas questões, por favor, traga, batam aqui na porta, na janela, que a gente vai construindo, né, esse mosaico. Então, continuando, como o Flávio falou, uma experiência mais recente, né, do Guarani Retã, e eu fiz um recorte aqui de uma experiência também de 2008, se não me engano, Flávio, 2008, né, que é a primeira experiência de Guarani Retã, que só demonstra mais ali nas plotagens, né, talvez menos do que esse mais recente, enfim, até pelos usos de tecnologia e andanças, foi um trabalho bem árduo, mas demonstra aqui, ó, onde está o Mato Grosso do Sul, né, ao lado do Paraguai, a continuidade perfeita desses territórios, né? Vejam que as plotagens de aldeias, né, de territórios Guarani Kaiowá aqui do Mato Grosso do Sul, eles seguem uma perfeita harmonia ali com os territórios, né? Na verdade, tudo isso um macro território Guarani Kaiowá que foi palmilhado, né? Até porque quando a gente fala dos Kaiowá e Guarani, que a gente costuma até inverter ali em debate dentro do CIMI para a questão mais didática, né? E esse E, que às vezes é um apóstrofe, enfim, às vezes é uma outra divisão, né? Ele denota de que são pelo menos dois grandes povos que, né, acabaram se juntando aí, se hermanando historicamente, né? Os Kaiowá, que tem a sua marcha, digamos assim, a sua trajetória para também o lado que hoje é Paraguai junto aos Paitaviterã, né? Que foram divididos pela sobreposição e o remanejamento das fronteiras pós-guerra, e também o povo Inhandeva, né? Guarani Inhandeva, que veio subindo do sul também, na verdade, estava localizado, né? E cada vez mais, por outras pressões ali do capital, veio também subindo e acabaram se encontrando. Tanto que é muito legal para quem visitar o estado, né? E espero que os mais distantes consigam fazer isso em breve. Pessoal de São Paulo, pessoal do Espírito Santo, aí que está por aí, possam vir, né? São convidados aqui para as andanças nesses territórios. A gente consegue ver bem o recorte, assim, quando você chega ao extremo sul, às aldeias Inhandeva, quando a gente chega em alguns outros lugares ali do Cone Sul, as aldeias Kaiowá, inclusive com diferenças linguísticas, diferenças de rito, diferença de modo de mundo, enfim, de cosmovisão, né, bastante acentuadas. A gente costuma olhar como um povo só, mas, enfim, até entre os Kaiowá e Guarani, enfim, uma diversidade bastante grande, né? Então, aqui um recorte, enfim, do Cone Sul, né? Acho que aqui vai dar para ver um pouquinho melhor. E, na verdade, todo o território que pega até a fronteira do Paraguai implantada, ao norte passando lá por Rio Brilhante, indo até a margem de São Paulo e até a divisa com o Paraná, era um grande macro-território Guarani Kaiowá, né? Que foi sendo ao longo do tempo, enfim, depois os professores aí tragam com mais excelência a questão histórica desse processo, recortado, né? Literalmente desterritorializado, trazendo hoje o drama real, o drama atual da situação, enfim, Kaiowá. Buenas, eu tentei esboçar aqui por rápidas imagens, né? Rápidas fotos, e aí convidando a todas e todos, como se a gente agora fosse sair do avião, né? Olhando o mundo ali por cima, os territórios de cima, e fosse pousar aqui nos territórios Guarani Kaiowá. E aí eu acredito que cada um de vocês ia ter experiência de dois mundos, né? O primeiro mundo é esse que está exposto aqui. Esse povo quente, né? De coração quente, de olhos úmidos, de sorriso fácil, né? Que nos faz sorrir, que nos motiva, que num primeiro momento já cativa o que há de mais quentinho aí dentro do coração, e que, em pequenas porções de território, né? Ele consegue ter uma dinâmica incrível de felicidade por quilômetro quadrado, né? Que deveria ser o nosso sul, né? Ou o nosso norte, o nosso objetivo de vida, né? Felicidade por quilômetro quadrado. E mesmo em pequenos territórios, guarda uma diversidade incrível no ponto de vista de cultura, enfim, de cosmovisão, de
sementes enfim, infinidades de tesouros, né, que se encontra, e, ao mesmo tempo, nós encontraríamos, enfim, bateríamos com a segunda imagem, né, que aí não é mais de pequena escala, mas sim em ordem geométrica, que avança bastante rápido, uma situação terrível, né, que coexiste com toda essa felicidade que eles carregam de uma realidade completamente desesperadora, né? Não é à toa que, em relação aos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, e aí não só nós, enfim, como as próprias esferas internacionais, enfim, têm denunciado, se preocupado, alertado, né, sobre o risco de genocídio e etnocídio do povo. Porque nós, chegando aqui, nós encontraríamos absolutamente isso. Alguns territórios, né, recuperados, poucos territórios recuperados, profundamente degradados pelo uso de uma monocultura feroz, antes de ser, ou até de uma produção de gado feroz, quando foram recuperados, lutando, né, para refazer valer aquilo que foi e que será o Tecorá, mas ainda muitos indígenas em situação de beira de rodovia, de pequenos acampamentos, enfim, de uma situação assim de vulnerabilidade terrível, né? Habitando lonas, onde dá, em meio às monoculturas, no fundo de fazendas, buscando, né, rever aquilo que um dia foi o seu território. Então, há essa intencionalidade, assim, intensidade dupla, né? Daquilo que a gente vê, da alegria irrestrita e da resiliência irrestrita, né? Que ainda nesses pequenos espaços faz com que a gente, né, consiga sentir o que há de mais bonito na humanidade, mas numa situação, enfim, bastante terrível, né? Uma situação bastante dramática, inclusive aquilo que Edmilson falava, o segundo maior povo com a pior situação territorial, né? Aí eu até peço de novo a palavra para fazer um agradecimento, Matias. Toda a sociedade que se diz religiosa de qualquer forma, né, Pai Anderson? Toda a sociedade que se diz cristã deveria estar assumindo essa causa contra o latifúndio assassino do empresariado, do agronegócio. A gente sabe que é dessa política de extermínio. Mas, pelo menos alguns grupos são muito sensíveis. E a gente agradece às missões ecumênicas que foram realizadas aqui em Mato Grosso do Sul, também em outros lugares, né, com o povo guarani no Rio Grande do Sul, aqui especialmente, né, organismos ecumênicos de várias partes do Brasil e do mundo vindo fazer presença nesse ponto. E, de forma especial, ao CEBI, em nome da Direção Nacional, que sempre apoiou, e ao CEBI daqui de Mato Grosso do Sul, especialmente Fatinha, Lúcia, Esli, Amélia, né? Interessante como esse povo, no voluntariado, se soma com vocês no CIMI, com tanta gente, para enfrentar e chorar e sofrer junto. Muitas vezes é o que a gente consegue, né? Mas também levar a público isso. Exatamente, inclusive sendo ferramenta fundamental para evitar pioras de processo, né? Nos assassinatos, nos momentos mais tensos, digamos assim, mais dramáticos, se colocando, inclusive, contra o agro dentro da Assembleia Legislativa, puxando a responsabilidade, enfim, do Estado e fazendo os processos de denúncia, né? Enfim, aí eu tentei rapidamente colocar aqui, depois eu vou deixar aberto também para os mestres que aqui estão, né, para contribuir com o processo de análise, para a gente tentar entender um pouco, naquela perspectiva, Edmilson, que você provocava, da diferenciação dos territórios e da situação da própria questão dos Guarani Kaiowá, né, para tentar entender como, muitas vezes, isso, né, acaba se tornando esse segundo quadro. De maneira muito genérica, né? A situação dos Guarani Kaiowá está ligada ao avanço tardio das fronteiras agrícolas aqui na região do Mato Grosso do Sul, né? Ligado àquele start do povoamento tardio aqui da questão do centro-oeste, e ligado também à chegada das grandes empresas, né? Que hoje, enfim, são Cargill, são Bunge, são Dreyfus, né? São tantas outras que a gente encontra espalhados, enfim, por outras peleias e outros territórios, né? Ferindo outros povos,
tornando a situação de tanta gente aí insustentável, mas aqui foi se dando também por inúmeros ciclos, né? O ciclo da erva mate, enfim, o ciclo da cana, mate laranjeira e inúmeras outras empresas que foram se instaurando aqui dentro desses processos. E para liberar, enfim, os processos de fronteira agrícola, né? E retirar os povos do seu território, o Estado montou uma lógica perversa, bastante perversa, que é a mesma de muitos outros territórios e muitos outros povos, né? O destino de muitos outros povos no Brasil. O povo caingangue, que é um povo lá macro-G, que tem vive em outra geografia, tem um outro processo de cultura, socialmente ele é muito semelhante à experiência Guarani Kaiowá, porque lá também foi feita exatamente a mesma questão, né? Para liberar as terras, enfim, e explorar os seus territórios, o Estado acabou criando, né, reservas. Quando a gente fala dos processos de reserva, primeiro a gente precisa ter muito cuidado e muito carinho, né, para não ofender esses territórios, que são territórios legítimos, que muitas vezes são epicentros, são partes de territórios tradicionais, né, mas também conseguir denunciar que aí tem um crime de Estado, que é necessário a gente sempre se referir. Porque se a gente tinha antes esse território maior, né, que a gente tentou demonstrar aqui como o território Guarani Kaiowá, a lógica do Estado foi criar, né, 8, 9 reservas ao longo de um recorte de tempo, algumas datam 1914, algumas vão se expandindo até meados de 1920 e tantos, e criando essas reservas começaram a retirar os indígenas, né, os Guarani Kaiowá, dos seus territórios originais, né, originários, ancestrais, e confinar nesse processo de reserva. Aí causando um problema intenso, né? A gente reconhece isso também quando fala de outros povos, numa situação bastante parecida com a partilha da África, enfim, com outras situações, onde inúmeros, né, inúmeras aldeias, inúmeras famílias, né, de Guarani Kaiowá são confinados num espaço menor, num espaço único, e ali projetado toda uma lógica de Estado que é bastante complicada. Eram módulos de terra, na época, regidas pelo Banco de Terras do Mato Grosso, que, em suma, tinham 3.600 hectares. E é importante ressaltar que esse hectare era um módulo que poderia ser requerido por um particular na expansão, né? Então, um particular que aqui chegasse podia requisitar do Estado para o processo de colonização, de ocupação da fronteira, o módulo de 3.600 hectares. É o mesmo módulo que essas reservas abrigaram, né, centenas de indígenas e que até hoje, enfim, escalonando, né, com a questão do futuro, a gente tem, por exemplo, como a reserva de Dourados, que você tem aí 15, né, 16 mil indígenas ainda num espaço hoje menor que 3.600 hectares. Porque, para além delas serem criadas diminutas e terem confinado, né, ter servido para esse processo de confinamento dos indígenas, o que a gente viu ao longo do tempo é que as próprias reservas diminuíram, né? Como é o caso de Guapoí, Mirim, onde vocês estiveram, e as crianças cantaram aqui na demonstração bonita, né? E os povos sofreram, enfim, o povo de Guapoí, o povo Kaiowá, sofreu um ataque paramilitar pesado, né? Tipo, e inclusive, nesse caso, da segurança privada, a serviço do Estado, porque, na verdade, reivindicava a reocupação de uma área que é uma área pertencente à reserva de Amambai, onde foi criada, né? E depois foi subtraída, diminuída em atos políticos ao longo do tempo. Matias, qual é o nome mesmo dessa reserva, dessa região onde as crianças cantaram? Guapoí Mirim, né? Eu posso pedir licença e te interromper um pouquinho a apresentação e colocar novamente o vídeo das crianças, acolhendo a equipe da Missão Ecumênica? Por favor. Preciso fazer alguma coisa? Sair aqui? Como é que me oriente só como eu acho que ou você para de compartilhar aí eu já... Assim, a gente revê... Pedro
Posso fazer uma fala? Por favor. Só para contextualizar as pessoas que não estiveram no início, né? Nós aqui do CEBI Mato Grosso do Sul recebemos a caravana missionária, que fez parte várias pessoas em parceria com a CESEP, né, Amélia? E aí nós recebemos aqui pessoas de diferentes tradições religiosas que vieram para ouvir a situação, para ver a situação que estava. Essa situação que o Matias está colocando, né, que eles estavam fazendo a retomada, estava recente, né? Recente, tinham sido atacados e estavam ainda no luto de parentes deles que foram mortos e muitos ainda feridos. Mesmo diante dessa dor, essa alegria em nos receber, conforme o Matias está colocando aí, né, que essa alegria que eles trazem consigo, e eles nos recebem com alegria, e essa visita, esse olhar voltado para eles recebem, o Flávio também estava junto, né, Flávio? Eles recebem a presença de pessoas lá como uma segurança também. Numa dessas visitas que nós fizemos, eles chegaram a relatar que quando as pessoas estão lá, eles não são atacados por fazendeiros, por policiais e por outras pessoas que os atacam. Então, só para chamar a atenção, assim, que muitas vezes a gente pensa o que fazer. Às vezes, se fazer presença já ajuda, né? Exatamente. Exatamente. Assim como na missão, a gente tem a concepção de que a presença em si ela já é uma intencionalidade, né? Porque é estar com o povo, partilhar dos momentos do povo, da realidade do povo, e é assim que a gente, de ombro a ombro, enfim, a passo, enfrenta com eles os seus processos mais agudos. E tentando chegar, então, no Guaporé, né, que é Só uma brindado aí. com licença. Traga, Eu pai Anderson. assim, se fazer presente, mas sem tentar catequizá-los, que acho que é um grande problema que a gente enfrenta, né? Então, se fazer presente como apoio, não trazendo eles para a cultura branca, nem tentando catequizá-los, porque acho que é um ponto também que a gente encontra aí, e que muitas casas também, muitos templos, que é a casa de reza deles são queimadas, é com esse intuito, né? De fazer com que eles se invadam para outra religião. Né? Perfeito, perfeito. É isso, né? E aí eu acho que a gente pode fazer o gancho do Guaporé, do ataque sofrido com o que traz agora também pai Anderson, enfim, para a gente chegar na situação atual, né? Houve essa política, então, de confinamento do Estado, em meados de 1914, enfim, há 20 e poucos. Os povos são retirados do seu território para a exploração local, enfim, e desde o primeiro momento que isso acontece, né, sem cessar até o dia de hoje, os Guarani e Kaiowá, os Kaiowá e Guarani, começaram a marcha de volta para casa, do território onde eles são tirados, né? Porque acho que, como todos aqui sabem ou imaginam, em especial o povo mais distante aqui do Mato Grosso do Sul, mas que deve ver isso nos povos que têm contato, enfim, nos quais consegue né, ter amizade, enfim, estabelecer laços. O povo Guarani Kaiowá, ele vê a terra como uma questão sagrada, né? Eles chamam de mãe, né? A relação com a terra, ela se dá como uma relação de vida, né? De poder estar vivo. Tanto que eles chamam o território de Tecorá, né? Que é o lugar onde nós podemos ser, o lugar onde nós podemos viver da nossa forma e sermos nós mesmos, onde existe o Xiru, onde existem, né, os pontos que ligam o intangível, os encantados, com aquele território. E isso está ligado à tradição de rezadores, né, de pessoas, de rezadoras, de Eruas, em Andessi, com aquele território específico. Então, por mais que os povos tenham sido retirados e levados para a reserva, automaticamente, desde o primeiro dia que isso aconteceu, eles têm tentado a volta para casa, né? E a isso se dá o nome que vira e mexe, sai aí nas mídias e tal, de retomada, né? Literalmente é a retomada do seu lar,
que está muito ligado à retomada da cultura, da possibilidade de viver conforme seus usos e tradições, conforme aquilo que dá sentido para a vida. Porque fora de lá, e aí eu trago a palavra de um Guarani Imbuiá, que uma vez na Assembleia Legislativa de Porto Alegre nos assustou com uma fala que dizia assim: vocês parlamentares nos querem mortos? Pois saibam que vocês já conseguiram nos matar. Porque quando, né, vocês nos tiraram do nosso território, vocês nos transformaram em fantasmas, mas fantasmas que assombraremos a sua história para o resto dos seus dias. Então, né, uma fala muito forte, mas que quem conhece ali o povo guarani sabe que não é nem um pouco metafórica, né? Mas do ponto de vista da concepção mesmo de si, né, as pessoas fora do seu território, elas não estão plenas, não estão vivas, né? O seu guirá, enfim, a sua alma, ela não está tranquila. E isso ajuda a compreender, com toda a violência estabelecida através da formação das reservas, o excesso de pessoas, enfim, de gente, as faltas de perspectiva, a sociedade envolvente extremamente racista. Não é à toa também que essas reservas ficam próximas à cidade, né? Porque havia um planejamento claro de que no futuro ela se tornaria uma mão de obra barata para se tornar a periferia, né? Como muitos outros destinos, né? dos povos em luta no Brasil. Enfim, e também recai sobre uma questão de crise de identidade muito forte sobre a juventude Guarani Kaiowá, que impacta números terríveis de suicídio, né? Por exemplo, em todo o país, na própria questão do processo de identidade mesmo do povo, né? Coisas, enfim, que são sensíveis, mas que precisam ser trazidas. Enfim, como a gente falava, as retomadas são isso, é esse caminho de volta para casa, né? É o tomar de novo aquilo que lhe faz pertencer, aquilo que faz ser. E é óbvio que, ao entender essa volta, essa recuperação dos seus territórios, a gente tem, por parte do agroestado, né, uma violência muito forte, né? Uma reação muito forte para não deixar com que essas terras sejam novamente recuperadas. E aí você tem isso ao longo de todas essas décadas, né? Nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, inúmeras retomadas que eram repreendidas da pior forma possível. Aí você vai ter, ao longo da ditadura militar, crimes terríveis, né? A gente poderia versar aqui sobre o relatório Figueiredo, sobre inúmeros crimes contra os povos indígenas daqui em outros lugares, os campos de concentração, as torturas, os processos levados a cabo pela SPI, mas que isso não é um assunto do passado, isso é um assunto extremamente presente. Porque até hoje, né, quando os Guarani Kaiowá, enfim, recuperam os seus territórios, depois de décadas esperando o processo de demarcação que não vem, a gente tem ataques, né, sejam ou paramilitares, por parte dos fazendeiros, ou do Estado, bastante terríveis. E Guapoí representa um deles, né? Entre 2015 e 2016, por exemplo, a gente teve, acompanhado pelo CIMI, denunciado pelos missionários do CIMI, 33 ataques paramilitares em menos de um ano, né? E quando a gente fala de ataques paramilitares, são isso, são dezenas de caminhonetes, pessoas armadas, né, contratadas ou os próprios fazendeiros, às vezes, em alguns casos, gerando verdadeiros massacres, como foi o massacre de Guapoí, e à luz do dia, enfim, irrompendo aí os limites dos territórios, dos acampamentos indígenas, né, recuperados, ou enfim, e desferindo contra eles, né, disparos, enfim, assassinando suas lideranças, enfim, perseguindo o povo, né? Tanto que a gente tem uma lista bastante grande, depois a gente vai rapidamente passar por ela aqui, chama de mártires, né? Enfim, mas no sentido das lideranças assassinadas. O Mato Grosso do Sul tem um histórico tenebroso, né? Fúnebre de indígenas assassinados na luta pela terra, e tirando outras violações, né? E não cessou, né? Não cessou. No ano passado nós tivemos 2 exemplos de ataques, né, que foram fatais contra os povos indígenas, inclusive um deles é de Guapoí Mirim, onde os indígenas retomaram uma parte interna ali, como a gente colocava, da reserva, né, indígena de Amambai, e acabaram sofrendo um ataque que até então dá para se dizer peculiar, né, mas não tanto, que
denota a participação do Estado. Porque o que a gente viu muito em 2014, 15, 16, eram ataques paramilitares mesmo, eram ataques organizados pelos fazendeiros, né? A revelia da lei, mas organizados por fazendeiros. Guapuí, ele traz um elemento cada vez mais forte, pelo menos dentro dos últimos anos, né? Esperamos que mude agora com a mudança também de governo, que era o aparelhamento de forças do Estado para os ataques, né? Isso aconteceu contra o povo Quiniquinal, aconteceu contra outros territórios Guarani Kaiowá, aconteceu contra o território Terena, e Guapuí foi um exemplo deste, né? Onde famílias entraram no seu território, reivindicando o seu território, e dali a pouco, sem uma ordem de reintegração de posse, né? A Brigada Militar, enfim, aparece com um grande número, inclusive com um helicóptero que lembrava muito a situação da Maré, né? Como uma base de disparos, e abriram fogo indiscriminado contra, enfim, né, todas aquelas pessoas que o vídeo demonstra ali a sua periculosidade, né? Que além dessas crianças cantantes que nos trazem toda aquela beleza, senhoras, senhores, idosos, né? Que depois de sofrer o ataque, enfim, foram sendo criminalizados à medida que chegavam ao hospital, né? Chegavam ao hospital e iam sendo presos, o que fez com que inúmeras pessoas não conseguissem chegar até mesmo a ser socorridas, e aí teve uma ação muito bonita, que contou com médicos dos movimentos populares, inclusive do MST, também de outras organizações, né, como Univida, enfim, que foram até o território simplesmente salvar as pessoas que estavam lá sangrando, enfim, né, com as cicatrizes abertas ainda do ataque, né. Alguém perguntou se não estava passando, mas você deixou esse slide mesmo parado agora para a gente, né? Sim, Isso, tá, só para explicar. tá. Obrigado, Rose, Rosilda, Rita, que também estão por aí. Maravilha. E só para pontuar, uma questão acho que importante, de demonstrar a participação efetiva do Estado, né? Que agora com as forças de segurança atacam, mas o Mato Grosso do Sul ficou conhecido em meados de 2011, 2012, pelo leilão da resistência, né? Que eu acho que muitos de vocês lembram e que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar, que demonstra um pouco também desse pilar do genocídio, da participação efetiva, né, do Estado, que foi onde parlamentares, né, inclusive muitos deles conhecidos, estiveram aqui, o hoje governador, e aí é por conta e risco minha, né, tiro o CEBI dessa também mesmo, sabendo do seu compromisso, mas é uma denúncia que a gente tem feito sistematicamente, enfim, Riedel, que é o governador, inúmeros outros deputados à época, o próprio Azambuja, Cátia Abreu, né, e companhia, Mocas, e uma série de outras pessoas com ampla, enfim, do poder público, né, do poder público, à época, junto com líderes de sindicatos rurais, enfim, do agronegócio, organizam um leilão, né, para vender gado, para constituir milícias, para atacar territórios indígenas, né, que estavam, enfim, em processo de identificação, em processo de demarcação. Porque naquela época, em 2007, um pouco antes, o próprio Ministério Público tinha ido para cima da FUNAI, multando a FUNAI pela demora no processo demarcatório, identificando territórios para a demarcação, né, que são conhecidos como os PEGUA, os macro-territórios de demarcação, tentando sanar um pouco a situação, enfim, de quase total falta de terra dos Guarani Kaiowá, né? Que eu tento minimamente explicitar nesse quadro, nesse quadrinho, que demonstra que das terras minimamente, enfim, identificadas, né, que já deveriam estar na mão dos Guarani Kaiowá, porque os Guarani Kaiowá ocupam hoje um montante de 0,2, né, das terras do Estado. Se toda sua demanda fosse garantida, esse número também era irrisório. Não se fala aqui de uma reforma agrária, não se fala aqui de um grande processo de terras, enfim, se fala literalmente de um pedacinho de terra de tudo que foi dos Guarani Kaiowá, para que eles possam ter a sua vida vinculada à dignidade, enfim, física e cultural, né? Mas quando a gente pega o quadro de terras que já deveria estar na mão dos Guarani Kaiowá, que seriam pelo menos 242 mil hectares, né? Não mais que isso, a gente chega ao cálculo de que o que efetivamente eles possuem, eles estão na posse,
não são mais do que 70 mil hectares e pouquinho, o que dá 29,04 de terras, pelo menos, já identificadas pelo Estado. Aqui a gente não está falando dos acampamentos, aqui a gente não está falando daquelas terras que estão em estágio inicial, a gente está falando de terras que, pelo menos, já foram publicadas pela FUNAI e reconhecidas, de certa forma, assim, pelo Estado brasileiro, como terras Guarani e Kaiowá. E aí a gente pega alguns exemplos, né? Eu não sei marcar aqui, enfim, como apontar, mas se a gente pega o caso de Guirarocá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na 10ª linha, ali em Carapó, a gente pega só como um exemplo, teriam muitos outros. Ela deveria ter, numa terra já declarada, enfim, reconhecida também pelo Ministério da Justiça, 11.440 hectares, e possui só 50 na posse efetiva dos indígenas. Todo o resto dessa área, mesmo avançada num processo de demarcação, está, né, na mão de particulares, de fazendeiros. E, para além de toda a violência que isso já significa da falta do acesso, os Guarani e Kaiowá ali vivem como se estivessem acampados até hoje, você tem um quadro de violências surreal, né? Onde, inclusive, armas químicas, agrotóxico, é despejada de avião sobre a comunidade, que está ali há cerca de, né, 40, 50, 60 anos, ou seja, não é uma surpresa de estar ali, como um uso para, né, fatigar aquela comunidade, retirar ela do seu processo de território, né? E assim seria o exemplo de todos os outros territórios que aqui estão, né? Que a gente vai ajudando a gente a entender esse processo de genocídio estrutural vivenciado e, enfim, enfrentado pelo povo Guarani Kaiowá. Aqui eu não vou me debruçar, mas simplesmente passar, né? A lista é bastante grande, enfim, foi feita por conta dos 50 anos do CIMI, e quando a gente foi, enfim, apresentar uma lista de alguns indígenas assassinados, enfim, no contexto da luta pela terra Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Buenas, boa parte da superação da situação de genocídio passa pela organização da Tiguaçu, dos Guarani Kaiowá, que reúne lideranças de todos os territórios, sejam eles minimamente identificados, regularizados, ou sejam eles de acampamento, enfim, né? E que tem um protagonismo muito bonito nas grandes assembleias do povo Guarani Kaiowá, que tem também o seu setor de mulheres, que tem também o seu setor de juventude, mas que há mais de 40 anos reúne as lideranças, né, no enfrentamento dessa situação aguda. Então, a Tiguaçu tem uma experiência genial, enfim, de luta pelo território, de organização da questão do seu povo, e tem atingido inúmeras instâncias importantes, né, como fóruns nacionais, fóruns internacionais, organizadas incidências, e tem protagonizado o processo de resistência aí a essa situação de genocídio. A gente poderia traduzir a expressão Atiguaçu como grande assembleia? Sim, sim, é literalmente isso, né? É a grande assembleia. Até porque os Guarani Kaiowá, vira e mexe, têm experiência de conselhos, que seriam operativas da assembleia, mas tudo para Guarani vira assembleia, né? O conselho deles tem 60, 70 pessoas, quando não 100, então tudo vira uma grande assembleia horizontal. Muito bonita do ponto de vista da participação horizontal, né? Assim, muito democrática, né? E uma experiência aí que, ao longo dos tempos, tem se mostrado, enfim, sensacional, né? Então, cada uma e cada um daqui, se conseguir vir participar das assembleias do povo, se organizar dentro dos calendários das assembleias da Atiguaçu, é uma experiência que vale bastante a pena. Enfim, avançando aqui, daqui a pouco já caindo um pouco mais na questão, mas fiquem livres, né? Não sei se o pai Anderson ia levantar. Desculpe, pai Anderson, mas fazendo o gancho com o que tu falaste, né? Essa situação territorial, então, ela abre o flanco, né, para muitas outras violações, inclusive o processo de violação também espiritual, né? Processo religioso, assim como vocês têm sofrido, né? E se espera uma virada de chave agora com a questão do governo, né? Na proteção, respeito, um combate à intolerância religiosa, os Guarani Kaiowá têm sofrido bastante. Uma questão bastante latente politicamente, porque os Nhanderu e as Nhandecis são aqueles que têm essa vinculação com o território, e para eles é fundamental o chamado da terra para que marchem, né? Mas também o próprio preconceito, enfim, a própria questão da intolerância mesmo, e da presença de igrejas que estão no território hoje para isso, né? Para tentar o processo de catequização, neocatequização, e para perseguir esses que
são as figuras, enfim, que mantêm, né, mantém nas suas casas de reza, nas suas estruturas, no seu processo de reza e manifestação, o processo vivo de cultura e de cosmovisão dos Guarani Kaiowá. Não é à toa que a gente viu recentemente a queima de muitas casas de reza, assim como destruição de templos, né, de matriz africana, enfim. Já te passo até a palavra para trazer esse link, né? E uma situação, inclusive, de perseguição dos próprios rezadores e rezadoras. É verdade. Uma das coisas que a gente pode ver que é latente na questão dos povos originários é que o tempo todo, tudo é muito importante, né? Até o Atiguaçu, que a Assembleia, todo mundo ali é importante, a opinião de todo mundo, né? Não o pensamento indígena até serve como aprendizado para nós, né? Às vezes a gente leva certas questões com o pensamento de um grupo menor, que é isso que acontece, daí que nasce a intolerância, né? Grupos pequenos, não. O próprio indígena nos ensina que deve pensar no coletivo, na maioria, né? E Nhandessi, que seria a nossa mãe, né? A terra. Nossa mãe e o Nhanderu, nosso pai, né? As referências aí carinhosas que se dá para as lideranças, enfim, espirituais, né? Do povo Guarani Kaiowá. Enfim, aqui, gente, não sei o quanto também consegui dar um panorama tridimensional, teria muito o que falar sobre essa situação, inclusive, né, listando o não acesso à justiça, os inúmeros assassinatos que nunca encontraram justiça em nenhum dos fóruns, né? Casos de Churiti Lopes, Nísio Gomes, ainda assassinados em 2007, em 2008, 2009, enfim, uma inúmera quantidade de pessoas que ainda esperam, cujas comunidades ainda esperam seus processos de justiça na luta pela terra e uma porção de coisas mais, né? Eu acho que a gente vai precisar um outro momento ainda, Matias, para o terceiro ponto, aquele da conjuntura, né? Por causa do nosso horário, né? Mas que aprendizado. Até Francisca, não peço perdão. Não, pelo contrário. Eu acho que a Francisca poderia dizer, não sei como é que nós estamos de horário aí. Só uma pergunta, se possível, Matias. Quando acontece nessa questão do ataque de povos originários, a gente observa que a mídia ela não noticia muito, né? Principalmente nessa questão dos venenos contra os indígenas. E aí, como que a gente pode agir no seu ponto de vista mais interno? Nós, enquanto sociedade organizada, vamos dizer assim, os grupos que têm como os povos indígenas como irmãos, né? Vamos dizer assim, porque não é todo mundo que tem, não é todos os grupos que têm essa visão. Como que a gente pode agir? Porque muitas informações não chegam até a todos, Sim. né? E a gente, nesse processo, a gente teria que fazer, porque igual aconteceu com os Yanomamis, teve que passar por muito período para se tornar uma potência essa informação, e a partir daí também, porque a partir do momento que se torna potência, pelo menos se freia isso, né? Sim. Não sei se eu já posso respondê-lo, Edmilson, pedindo mais 10 minutos e sendo extremamente categórico em relação a... Pode ser ou encerramos? Não, Francisca, não, então... a coordenadora é a Francisca, a gente está meio... Não, eu acredito que a gente aguenta esperar mais um pouquinho, né? Estamos em 35, apesar de termos pessoas de todo o nosso território brasileiro, e com diferentes horários, né? Mas eu acredito que a gente aguenta mais 10 minutinhos para esse ponto aí, né? Ok. Então, beleza. Pai Anderson, eu acho que a questão é a gente conseguir se engajar, né? As pessoas que estão presentes, aí já faço uma menção muito quente à Via Campesina, representada por, né, alguns camaradas que aqui estão, que têm se colocado junto com os povos indígenas, inclusive fazendo a menção de que a situação que tem que ser resolvida aqui no Estado, e nós todos também, né, vocês também, junto com os rezadores, inclusive podemos promover, Edmilson falou aqui das questões ecumênicas e tal, promovamos mais, né, vezes de se encontrar, de reforçar essa questão espiritual, que vai ser muito importante, mas todos nós, aí tratando de Brasil, do conjunto que está aqui, ficar de olhos muito atentos para o que vai acontecer nas próximas páginas agora da conjuntura nacional, né? A gente está num momento de virada de chave que derrota o bolsonarismo, com tudo que ele representou, que traz uma questão fundamental para a autonomia e para o protagonismo, né? Duas mulheres, não à toa
aqui se precisa fazer essa menção, guerreiras, né? Uma no Ministério dos Povos Indígenas, uma questão ímpar, né, na história brasileira, que traz essa dinâmica da autonomia, a outra presidindo a FUNAI, pela primeira vez na história também um indígena presidindo a FUNAI e tomando conta das outras esferas da sua própria vida. Isso gera por si um desafio, não é simplesmente tranquilo. Os povos indígenas sempre tiveram até hoje contra o Estado, né? Porque o Estado sempre representou o peso desses inimigos. E agora está sendo Estado. Então, é um momento de aprendizado, mas é um momento muito rico, onde a gente espera, né, que o governo dê a elas e a todo o conjunto que vai compor essas esferas realmente autonomia e ferramentas para fazer cumprir o processo de demarcação. Porém, né, para que a Constituição seja cumprida, a gente tem que ficar de olho em algumas situações. A própria natureza do Congresso, onde tem 33 projetos de lei que estão lá, e cada um deles aniquila de sua forma a Constituição Federal, conquista dos povos indígenas em 88, que cravou no coração da República o direito, por exemplo, da devolução dos seus territórios, o reconhecimento dos seus territórios, né? Então, a gente tem aqui, num rápido esboço, e acho que todos aqui acompanharam, como nunca antes esteve tão conservador esse espaço, né? Nós vamos ter problemas colocados ali, bem como também a gente tem um grande desafio, que é a superação do tema do marco temporal, que está em julgamento no Supremo Tribunal e que coloca, de um lado, o que a gente tem de arcabouço, enfim, de bagagem do indigenismo, né, acumulado, e de um outro lado, enfim, a tese, né, genocida, como aí está denunciada, do marco temporal, que é um deboche, né, é transformar... Aí valeria aqui um dia inteiro só para conversar, trazer juristas, enfim, para conversar sobre o marco temporal, mas, em suma, é um julgamento que ou faz valer a Constituição e fortalece o executivo que a gente tem hoje no caminho da demarcação e da superação das mazelas de genocídio que estão colocadas em todo o Brasil, ou muda drasticamente o rito de demarcação para uma questão que só atende os interesses econômicos dos grandes, e aí todo o Ministério e o Executivo vão virar de papel, né? Vão virar estruturas de papel. Porque, em suma, ela retira o direito à tradicionalidade dos territórios reconhecida na Constituição e joga um marco de tempo, que é 88. Os povos, absurdamente, uma tese completamente estapafúrdia, mas politicamente muito sagaz do outro lado, de que os povos vão ter que provar que estavam em cima da terra na promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, para ter direito à terra. E a gente sabe que até 85, com a ditadura, toda aquela situação que aconteceu com os Guarani Kaiowá, ela foi afunilada. E que é a partir de 88 que os povos conseguiram as ferramentas e o direito constitucional, inclusive de não ser considerados de menor, para avançar no seu direito. Então, se vale o marco temporal de 88, como querem os suralistas, praticamente a gente não terá demarcações, né? E nem o direito constitucional vai estar valendo como uma ferramenta para se avançar no direito de terra. Então, é um momento que a esperança, né, que mesmo para os povos indígenas é a esperança de um faminto, esperando uma cesta, né, na sua situação, enfim, é muito delicada. E a gente está num momento que a gente não pode se acomodar, mas sim lutar o dobro, né? Cada dia que passa é um dia menos de um governo que está também muito frágil, né? Pela polarização das forças da sociedade. A gente não tem um futuro para saber como ele vai ser. E dentro desses 4 anos, enquanto esse sistema democrático ser válido, enfim, e o Ministério dos Povos Indígenas estiver operacionalizando, a gente precisa também focar nesses outros males que estão no Congresso, no marco temporal, se somar aos povos indígenas, né, fazer esse processo valer, porque é uma chance de ouro para a gente sanar processos que, assim, historicamente, por séculos, vêm castigando, né, os povos Brasil afora. Então, tentando já te responder de que forma ali a gente vê que pode ser um engajamento e também, pelo menos, dar conta de um esboço rápido aqui dessa situação, né, nacional, é o que a gente tinha para buscar contribuir. Bacana, obrigado. Então, agradecemos ao Matias, que nos trouxe esse grande aprendizado. Também para nós, né, como povo brasileiro, que também se identifica, todos nós temos raízes, né, nos povos originários, apesar da mistura, da miscigenação que temos, mas também somos povos. Fazemos parte dessa história, dessa cultura,
e que não sejamos, né, mais uma sociedade, como colocou ali no comentário, né, uma sociedade carrasca, que acabe com esse povo, mas que promovamos, que conheçamos, que a gente desfaça os preconceitos que a gente tem, né, dos povos originários, e que a gente possa estar juntos nessa luta com eles. Obrigado, Matias. Obrigada, Edmilson. Eu acho necessário também, em um outro momento, interrompendo um pouquinho, até de repente a gente fazer essa fala com o Matias, com as religiões de matriz africana, que tem também seus cultos muito próximos dentro da cosmologia, né? Em referência aos povos originários, porque se tem um mau entendimento dentro das religiões também, né? Aí a gente tem religiosos que defendem a causa indígena, mas apoiam um governo genocida. Quer dizer, não dá para entender, né? Então a gente vai entrando em pontos que divergem para o engajamento, né? Que vai culminar na questão do respeito e na retomada de terra dos povos originários. Sim. Gratidão. Então, agora a gente gostaria também de agradecer a presença de cada um, de cada uma que esteve aqui, e convidar para nosso próximo encontro, que será dia 14 de março, onde nós vamos falar um pouco sobre caminhos de superação das violências contra as mulheres. Quem vai estar conosco, batendo esse papo conosco, é a pastora Romy, que é secretária do CONIC, né? Secretária-geral do CONIC. Então, ela estará conosco e desde já, reservem essa data, agendem essa data para estar conosco. Durante o mês aí, a Amélia vai pulverizando nos grupos, né, Amélia? Para a gente não esquecer. Edmilson, mais uma fala? Nós temos a nossa momento final na espiritualidade, uma bênção. E eu vou fazer a bênção de Pedro Casaldáliga. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz. A paz que nos sacode com a oração de refúgio. Paz das armas rotas na derrota das armas. A paz do pão, da fome de justiça. A paz da liberdade conquistada. A paz que se faz nossa sem cercas nem fronteiras. Que tanto é Shalom com Salaam, perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz. Essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. Gratidão, Amélia, por nos abençoar. Uma boa noite a todos e